O que é aprendizagem de máquina? Digamos que eu queria ensinar a uma criança qual destes personagens é o Homer e qual é o Bart. Para isso, eu mostraria mais figuras e destacaria as características que distinguem o Homer e o Bart. O Homer tem 2 fios de cabelo, é careca, tem calça azul, olhos grandes, é maior. O Bart tem blusa vermelha, calça azul, olhos grandes, é menor, sapato azul, etc. Depois desse treino, eu faria um teste com ela e pediria que ela apontasse para o Homer no meio de vários outros personagens, como Papaléguas, Marge, Pernalonga, Patolino, Tio Patinhas, Lisa, etc. Faria o mesmo com o Bart e ela com toda certeza conseguiria identificar o Bart e o Homer, mesmo diante de tantos outros personagens. Mas o que o exemplo da criança tem a ver com a aprendizagem de máquina ou mesmo com redes neurais? Eu digo que tudo a ver. A criança, através de experiências e processos cognitivos, consegue aprender a identificar os personagens dentre um universo de outros personagens. De forma semelhante, a máquina também pode ser capaz de identificar padrões que a possibilite tomar decisões por si só diante de um universo de possibilidades. Mas para isso ela também precisa de uma base de dados, treinamento, e a parte cognitiva é desempenhada por algoritmos específicos que realizam essa tarefa. Veja bem, esses algoritmos não são aqueles pré-definidos, ok? Abaixo estão os tipos de aprendizagem de máquina. Então tem a supervisionada, que a gente vai usar mais, e nela tem a classificação e a regressão. Tem a não supervisionada, que estão a associação, agrupamento, detecção de desvios, padrões sequenciais e sumarização. O aprendizagem por reforço, que é muito utilizado em jogos e sistemas multiagentes. O que são sistemas multiagentes? São aqueles, por exemplo, aqueles carros ali que andam sozinho na rua, ou os robôs que fazem alguma coisa, que aprendem, né, fazendo alguma coisa. E esses daqui são bem complicados, tá? Alguns algoritmos são o K-Learning, Sarsa, Reinforce, A2C e etc. Ok? Mas a gente vai focar aqui nesses daqui, classificação e regressão. Então, aprendizagem supervisionada. Então, aprendizado supervisionado é uma técnica de aprendizado de máquina que utiliza um conjunto de dados de treinamento para ensinar um modelo a produzir resultados desejados. No aprendizado supervisionado, o modelo aprende a partir de resultados pré-definidos, utilizando valores passados da variável de estímulo para aprender quais devem ser seus resultados de saída. Então, um supervisor, que é a pessoa que vai ensinar a máquina a resolver determinado problema, tem uma amostra, essa amostra é passada para o algoritmo, tá? E o algoritmo, através da calibragem dos seus pesos, vai gerar uma saída. Essa saída vai ser comparada à amostra. Se a saída tiver um bom percentual de compatibilidade com a amostra, a IA está pronta. Entendeu? Se não tiver, ela volta lá, faz a calibragem de pesos de novo, até ficar pronta, e depois de pronta, depois que ela teve uma boa probabilidade de acertos na amostra, ela é submetida a uma base de dados desconhecida para que ela analise esses dados e dê a sua resposta. Como ela acertou boa parte da amostra, ela também vai ter uma boa taxa de acertos aí na base de dados desconhecida. Por isso, quanto maior for a amostra, melhor a inteligência artificial é treinada, porque ela vai ter um universo bem grande de registros e vai poder aumentar a sua experiência na análise desses registros e melhor calibrar os seus pesos. Aprendizagem não supervisionada. Aprendizagem não supervisionada é um tipo de machine learning que permite que os algoritmos identifiquem padrões e relacionamentos em dados sem a necessidade de supervisão humana. Nesse tipo de aprendizagem, os dados de entrada são fornecidos ao algoritmo sem que haja dados de saída rotulados. O algoritmo então é capaz de descobrir padrões ocultos ou agrupamentos nos dados de forma independente, analisar automaticamente os dados, associação ou agrupamento, e necessita análise para determinar o significado dos padrões encontrados. Então, quer dizer, ele vai fazer o agrupamento dos padrões, mas quem analisa é alguém, né, para saber o que significa aquele agrupamento de padrões, ok? Aprendizagem por reforço. Aprendizado por reforço, também chamado de RL, é uma técnica de machine learning que treina um software para tomar decisões com base em tentativas e erros, de forma semelhante ao processo de aprendizagem humana.
No RL, o agente de aprendizado é um algoritmo que interage com o ambiente e aprende com a experiência. O ambiente é tudo com o que o agente pode interagir, incluindo variáveis, estado atual, ações disponíveis e recompensas. O processo de aprendizagem por reforço é baseado em reforço positivo e negativo, ou seja, o agente é recompensado quando toma a decisão correta e penalizado quando toma a decisão errada. Com o tempo, o agente aprende a tomar decisões corretas para diferentes cenários. Aprender com as interações com o ambiente, causa e efeito, e aprender com sua própria experiência. O robô coletando lixo, aprendendo a andar em um ambiente, controle automatizado de elevadores. Então você praticamente solta ali a máquina no ambiente e através de tentativas e erros, tá? Ela vai fazendo a tarefa. Esse tipo aí de aprendizagem por reforço é bem complexo, tá? Porque exige a interconexão de vários outros sistemas, entendeu? Então é muito complexo. Por exemplo, fazer um robô andar num ambiente vai exigir a interconexão de vários sensores, tá? E através desses sensores aí ele vai aprendendo como realizar determinada tarefa da melhor forma possível. Então aqui tem um resuminho, né, do tipo de aprendizagem de máquina, tá? O supervisionado, tá? A palavra-chave ali é dados rotulados, tá? Então a máquina aprende através de uma amostra, né, que são dados rotulados, né, com saídas já pré-determinadas. O não supervisionado, que é dados não rotulados, e o por reforço, aprende com erros. Um exemplo de evolução de aprendizagem com reforço, que é muito utilizado em jogos, né? Então você está vendo aí que a performance inicial é bem ruinzinha, né? Vê que ele perde as bolinhas ali toda hora. Após 15 minutos ele já começa a aprender a rebater a bolinha e fazer os pontos, tá? E após 30 minutos você vê que a performance aí é incomparável aí. Ele já, em menos tempo, ele faz mais pontos. Fases da aprendizagem supervisionada. Então tem aí o treinamento, apresenta-se exemplos ao sistema, tá? Que são as amostras, né? Os dados rotulados, né? O sistema, através do seu algoritmo, gera uma saída. Essa saída é comparada aos exemplos, tá? O sistema modifica gradualmente seus parâmetros, que são os pesos, para que essa saída gerada se aproxime cada vez mais dos exemplos dados a ela. E depois vem a utilização. Novos exemplos jamais vistos são apresentados ao sistema. O sistema deve generalizar e reconhecê-los. Então temos aí a ilustração dessa fase 1. É mostrada aí, por exemplo, duas figuras, tá? Dois personagens, a inteligência artificial. É extraída as características desses personagens, né? Quais as características únicas de cada personagem. Monta-se uma base de dados. O supervisor faz uma rotulagem das amostras para o treino e, através dessa amostra, o algoritmo ele calibra seus pesos e, conforme aí a taxa de acertos, tá? Se for aceitável aí a taxa de acertos, o modelo está aprendido, né? Os pesos são calibrados. Depois, na fase 2, esse modelo, que já passou pela fase de aprendizado, tem que ser capaz de identificar os personagens num universo de outros personagens, né? No caso aí, por exemplo, o modelo aprendido vai ter que ser capaz de dizer que aquela imagem é o pica-pau, assim como ele vai extrair as características de outro personagem e tem que ser capaz de dizer que aquele não é o pica-pau e não é o Pernalonga. E da mesma forma ali com o personagem do Pernalonga, ele extrai as características e tem que ser capaz de dizer que aquele é o Pernalonga. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.